Olá! Hoje a gente mergulha em algo que parece pequeno, sabe? Mas que comanda boa parte da clareza na nossa língua. Preposições e conjunções. Uhum. Temos aqui um material bem denso, originalmente feito para concurseiros do TJSP, mas que, olha, é um prato cheio para qualquer pessoa que queira entender de verdade como esses conectivos funcionam. Exato. Nossa missão aqui é desvendar como essas pecinhas minúsculas constroem, ou às vezes até destroem, né, o sentido das frases. Exatamente. São palavras-chave para coesão, para amarrar ideias, argumentos. Uhum. O interessante é que, apesar de pequenas, elas carregam, assim, muitos significados e funções diferentes. É verdade. Vamos focar no que realmente faz a diferença na prática, né, com exemplos claros que vêm direto dessa fonte que é bem robusta. É uma exploração da arquitetura da língua portuguesa mesmo. Ok, então vamos lá, vamos desembrulhar isso. Começando pelas preposições. A gente lembra daquela listinha básica da escola, né? A, com, de, em, para, por. Aquela decoreba. É. O material define como palavras invariáveis, que não mudam, e que ligam termos. Parece simples, né? Mas aí a coisa começa a ficar mais interessante. Sim, sim. Porque a primeira grande sacada que a fonte traz é diferenciar as preposições relacionais das nocionais. Relacionais e nocionais. E entender isso é quase como ganhar uma chave mestra para analisar frases, sabe? As relacionais são basicamente exigências da gramática. Um verbo ou um nome pede aquela preposição para se conectar ao seu complemento. Ah, tá. Pensa em preciso de ajuda. O verbo precisar, ele exige o de. Ela está ali por uma necessidade estrutural, ligando o verbo ao complemento, que no caso é o objeto indireto. Ah, então é tipo uma peça obrigatória no quebra-cabeça da frase. Entendi. E as nocionais, como é que elas entram nessa história? As nocionais são diferentes. Elas não são obrigatórias pela estrutura, mas entram na frase para adicionar uma ideia, um sentido, uma noção. Daí o nome. Exato, daí o nome. Elas trazem informações extras, como posse, casa de Maria, matéria, copo de vidro, causa, morrer de frio, modo, agir com cautela, tempo, viajar em janeiro. Elas geralmente introduzem informações acessórias, os adjuntos. Entendi. Uma é estrutura pura, a outra é significado extra. Uma camada a mais. O material traz um exemplo ótimo para a gente ver as duas juntas. Discordo de argumentos de direita. Ah, sim, esse é clássico. O primeiro D é relacional, porque discordar pede de, né? Discordar de algo. Isso, exigência do verbo. Já o segundo D é nocional. Ele não é exigido ali pela gramática, mas está lá para indicar o tipo de argumento. Adicionando essa noção, essa característica, faz todo o sentido. Isso muda mesmo a forma de olhar a frase. Precisamente. E outro ponto rápido, mas que vale mencionar, são as preposições acidentais. Ah, as acidentais. São palavras de outras classes gramaticais que, naquele contexto, pegam emprestado o papel de preposição. A fonte cita exemplos como segundo, consoante e até o que e o como. O que e o como? Como assim? Sabe quando a gente fala tenho que estudar em vez de tenho de estudar? Ah, sim, muito comum. Então, esse que está funcionando como preposição ali, substituindo o de. Ou tipo, ele trabalha como garçom, onde o como está no lugar de de. É língua, se adaptando, né? Bem dinâmico. Que curioso isso, o que virando preposição. Faz sentido na fala. E claro, não podemos esquecer das contrações, né? Aquelas junções que a gente usa o tempo todo sem nem pensar. De plus o vira do, em plus a vira na, a plus aquele vira aquele. Fundamental reconhecê-las, para saber que tem uma preposição ali escondida. Exato. E sobre as nocionais, só para reforçar a ideia da variedade de sentidos. Uma mesma preposição, como de ou com, pode indicar causa, companhia, instrumento, matéria. O contexto é que vai dizer. É o contexto que manda, sempre. Sempre. A fonte também menciona as locuções prepositivas. São grupinhos de palavras que funcionam como uma preposição só. Acerca de, que é igual a sobre, a fim de, igual a para, apesar de. Ah, sim, tipo, em frente a, ao lado de. Um obstante, que pode ser tanto locução prepositiva quanto conjuntiva,
mas isso já é outro detalhe. Certo. Então, resumindo as preposições, o pulo do gato é sacar essa diferença entre a necessidade gramatical, a relacional, e o acréscimo de sentido, a nocional. Isso já clareia muita coisa na análise. Agora, e as conjunções? Elas também conectam, né? Mas parece que o jogo é outro. É outro nível de conexão, sim. Se as preposições ligam principalmente palavras ou termos dentro de uma oração, as conjunções são as especialistas em conectar orações inteiras, ou, às vezes, termos de mesma função dentro de uma oração. Elas são os grandes articuladores do discurso. Articuladores do discurso, gostei. E a divisão principal aqui é entre coordenativas e subordinativas. Coordenativas e subordinativas. Lembro vagamente desses nomes da escola. Qual é a diferença fundamental na prática, assim? Pensa assim, ó. As coordenativas ligam ideias que poderiam, de certa forma, existir de forma independente. São orações que estão no mesmo nível hierárquico, digamos. Tá. Exemplo. O sol saiu e os pássaros cantaram. Uma oração não depende sintaticamente da outra para existir. Ok, entendi. São parceiras ali, lado a lado. Isso. Já as subordinativas ligam orações onde uma depende da outra para fazer sentido completo. Uma funciona como se fosse uma peça sintática da outra, tipo sujeito, objeto, adjunto. Ah, Exemplo. Espero que você venha. A segunda oração, que você venha, ela completa o sentido do verbo esperar. Ela funciona como o objeto direto do verbo esperar. entendi a lógica. Independentes versus dependentes. Faz sentido. Vamos focar nas coordenativas primeiro, pode ser? O material diz que são 5 tipos e que o segredo é pegar o sentido de cada uma. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Acertei? Certinho. É isso mesmo. As aditivas somam ideias. E, nem, que é e não, não só, mas também. Simples assim. Estudo e trabalho. Adição pura. Ok. As alternativas dão opção ou excluem. Ou, ora, quer. Tipo, vem agora ou perderá a vez. Uma coisa ou outra. Certo. As conclusivas indicam, conclusão lógica. Logo, portanto, por isso. Então, e o pois quando ele vem depois do verbo, entre vírgulas, sabe? Ah, o pois entre vírgulas. Esse mesmo. Estudei muito, logo deve passar. É uma consequência lógica. Lógico. E as explicativas dão um motivo, uma justificativa. Por quê? Que, pois, agora no início da oração, frequentemente aparecem depois de um verbo no imperativo. Não chore, que a vida é bela. Tá explicando o porquê de não chorar. Exato. Justificando a ordem ou pedido anterior. E faltaram as adversativas, né? Essas parecem bem importantes. Indicam contraste, oposição. Mas, porém, contudo, entretanto. Essas são importantíssimas. Indicam oposição, ressalva, quebra de expectativa. O material dá uma dica boa aqui. A informação mais importante costuma vir depois delas. É isso mesmo. É uma ótima observação. Geralmente sim. O time jogou mal, mas venceu. O que fica na cabeça, o que realmente importa ali é a vitória. Apesar do jogo ruim. O peso está no que vem depois do mais. Interessante isso. Foco na segunda parte. E tem a sutileza da posição também, né? O mas geralmente começa a oração. Já, porém, contudo, entretanto, eles podem vir deslocados entre vírgulas, tipo, o time venceu, contudo, jogou mal. Muda um pouco o estilo. Ah, verdade. E olha que curioso, até o e, que a gente pensa que é só adição, pode ser adversativo, acredita? O e? Adversativo? Como assim? Sim, pensa na frase. Queria sair e começou a chover. Esse e não está somando. Está mostrando um contraste, uma oposição à vontade de sair. O sentido é adversativo. Nossa, verdade. O e sendo adversativo. Essa é boa para anotar. Ok, então esses são os 5 tipos coordenativos. E as subordinativas? Aquelas que criam a relação de dependência que você falou? Isso. Aqui a gente tem 2 grandes grupos. As integrantes e as adverbiais. Integrantes e adverbiais. As integrantes são super fáceis de identificar, porque são só 2, que e se. Só que e se. Só.
Elas são chamadas assim porque introduzem orações que integram a oração principal, funcionando como se fossem um substantivo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. A dica de ouro que o material dá, e que funciona muito bem, é tentar substituir a oração inteira que começa com que ou se por isto ou disso. Trocar por isto. Como? Olha só, percebi que era tarde. Tenta trocar que era tarde por isto. Ficaria percebi isto. Funcionou. Funcionou. Percebi isto. Então esse que é uma conjunção integrante, e a oração que era tarde é uma oração subordinada substantiva. Outro exemplo. Não sei se ele vem. Troca se ele vem por isto. Não sei isto. Funciona também. Perfeito. Se funcionou, é integrante. Se não funcionar, provavelmente vai ser outra coisa, talvez um pronome relativo ou uma conjunção adverbial. Mas essa dica do isto é muito boa para identificar as integrantes. Ótima dica. Trocar por isto. Adorei. E as adverbiais? Essas parecem ser muitas, né? Pelo nome. São várias, sim, porque elas correspondem às diferentes circunstâncias que um advérbio pode expressar. Tempo, causa, condição, finalidade, consequência, comparação, conformidade, proporção e concessão. Elas introduzem orações que funcionam como um grande advérbio para a oração principal. Um advérbio gigante. Entendi. O material lista 9 tipos, mas a gente pode agrupar para facilitar um pouco. Temos aquelas que indicam, por exemplo, tempo. Quando, enquanto, assim que, logo que, mal. Tipo, mal cheguei e começou a festa. Indica o momento. Ok, tempo. Aí tem um bloco importante. Causa, finalidade e consequência. São relacionadas, né? Sim, causa e efeito. Isso. Para causa, temos porque, já que, visto que. Exemplo. Faltei porque estava doente. A causa de faltar. Para finalidade, o objetivo. Para que, a fim de que. Estudei para que pudesse passar. O propósito. E para consequência, o resultado. Tão que, tanto que, de modo que. Gritou tanto que ficou rouco. O resultado de gritar tanto. Causa, finalidade e consequência. Bloco lógico. Faz sentido. Exato. Aí temos outro par interessante. Condição e concessão. Condição e concessão. Condição é a hipótese. Se, caso, contanto que, desde que. Se chover, não irei. A condição para eu não ir é chover. Certo, o famoso se. E as concessivas, essas são muito interessantes. Elas admitem um obstáculo, um fato contrário, mas que não impede a ação principal de acontecer. São o embora, ainda que, mesmo que, conquanto e o famoso posto que. Opa! Posto que. Peraí, posto que é concessivo, eu sempre acho que é causal. Tipo, porque muita gente usa assim, né? Exatamente. Esse é um ponto que a fonte bate bastante na tecla, e as bancas adoram. Gramaticalmente, pela norma culta, posto que é sinônimo de embora, é concessivo. Caramba! O uso como causal, fiquei em casa posto que estava chovendo, é super comum na fala, mas tecnicamente, para gramática normativa e para concursos, posto que igual a embora. É uma pegadinha clássica. Anotado, para não errar mais. Posto que é igual a embora. Tipo, posto que estivesse cansado, continuou trabalhando. Perfeito. É esse o uso. A concessão admite o cansaço, mas ele não impediu o trabalho. Entendi. E qual a diferença de foco, assim, na prática, entre uma adversativa tipo mas e uma concessiva tipo embora? As duas trazem um contraste, né? Ótima pergunta. A diferença está no peso argumentativo, na ênfase. Na adversativa, é caro, mas é bom. O foco principal, a informação que você quer ressaltar, geralmente está na segunda parte, na ideia introduzida pelo mais. O ser bom é o mais importante ali. Ok, o foco tá depois do mas. Isso. Já na concessiva, embora seja caro, é bom, a ideia principal, o foco, está na oração que não tem a conjunção, ou seja, na oração principal. O importante é que é bom, apesar do obstáculo do preço. Ah, então na concessiva a ênfase está na ideia que sobreviveu ao obstáculo. Exatamente. É uma nuance sutil, mas muito importante para entender a construção do argumento no texto. Muito bom isso. Entendi. A ênfase muda de lugar. E ainda temos outros tipos de adverbiais, certo? Você falou que eram 9? Sim, rapidinho. As comparativas, que comparam, né?
como, mais que, menos que. Ele é mais alto do que eu pensava. Comparação. As conformativas, que indicam conformidade e acordo. Conforme, segundo, como, fiz tudo conforme o combinado. Ok. E as proporcionais, que indicam proporção, claro. À medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Boa. E atenção aqui, né? O material diferenciar a medida que é proporção, Sim. de na medida em que é causal. Isso, outra dupla perigosa para confundir. Na medida em que é sinônimo de porque, já que. Nossa, a medida que versus na medida em que. Detalhes que realmente fazem toda a diferença na interpretação. Isso nos leva direto a um ponto crucial que o material destaca: as palavras polissêmicas. Aquelas conjunções, principalmente, que podem ter vários sentidos dependendo do contexto. É o paraíso das pegadinhas de prova, imagino. Com certeza. São as favoritas das bancas. E a fonte ajuda a mapear essas principais armadilhas. Manda ver. O como pode ser comparativo, rápido como um raio, pode ser conformativo, faça como eu disse, ou pode ser causal, principalmente no início da frase. Como estava chovendo, não saí. 3 possibilidades. 3. Uau. O porquê. Geralmente é causal ou explicativo, mas a fonte lembra que pode ter um valor final, bem raro, sinônimo de pra quê. Tipo, rezo porque, pra quê, tenhamos paz. Que diferente esse uso final do porquê? Bem literário, né? O que, então? Esse é um camaleão. Pode ser conjunção integrante, explicativa, consecutiva, tanto que, comparativa, mais que, temporal e até preposição acidental, como a gente viu lá no começo. O que é um caso à parte mesmo. O se, que pode ser conjunção integrante, não sei se vou, ou condicional, se puder eu vou. Ok. O desde que pode indicar tempo, moro aqui desde que nasci, ou condição, empresto o livro desde que você devolva logo. O verbo muda, inclusive. Tempo ou condição, dependendo do verbo. Interessante. E para fechar o pacote das pegadinhas, sempre lembrar que porquanto é causal ou explicativo. É igual a porquê. Mas conquanto é concessivo, igual a embora. Porquanto, porquê, conquanto, embora. Anotadíssimo. Essas trocas são fatais se a gente não estiver atento. Uau! É realmente um universo de detalhes, né? Depois dessa exploração toda baseada nesse material super completo, fica muito claro para mim, preposições e conjunções não são só cola para palavras e frases, elas são a inteligência por trás da conexão. Exato. Elas definem a lógica, a hierarquia entre as ideias, a nuance do que a gente quer dizer ou escrever. É muito mais profundo do que parece. Sem dúvida alguma. Dominar essas pequenas palavras, como a fonte sugere o tempo todo, não é só para passar em prova, né? É sobre ter mais clareza no próprio pensamento e na comunicação do dia a dia. Com certeza. A habilidade de escolher a preposição certa para expressar uma nuance específica de sentido ou a conjunção adequada para construir um argumento mais lógico, mais coeso. Isso reflete diretamente na qualidade da nossa expressão. É saber usar as ferramentas certas para construir ideias sólidas. Exatamente. E fica aqui uma provocação final, talvez, para quem está nos ouvindo, inspirada nessa história toda de palavras com múltiplos sentidos, como o como ou o porquê. Se palavras tão corriqueiras, tão do nosso uso diário, podem mudar tanto de função e de significado dependendo de onde e como são usadas, será que muitos dos nossos desentendimentos diários, ou até as ambiguidades que a gente encontra em textos por aí, não vêm justamente daí? De um conectivo usado de forma meio vaga, ou interpretado fora do contexto exato? É uma excelente reflexão. Fica aí a reflexão para a gente prestar mais atenção nessas costuras, às vezes invisíveis, da linguagem no nosso dia a dia, nas nossas leituras, nas nossas conversas. Prestar atenção nos detalhes que conectam tudo. É isso aí.